pra Paris. Ela vai. Mas vai com a roupa da delegação. Ei, cuidado com a bola aí, vai te atrapalhar. Atrapalha mesmo. Deixa eu posso pegar até quebrar aqui. o pé se eu cair nela. Viu como você é um homem, um gentleman? É sério, eu fiquei com medo de você pisar. Olha aqui, ó, o Flamengo volta a campo no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Mesmo com 2 vitórias seguidas, tem torcedor na bronca com o rendimento do time. O Pedroso até ficou indignado com essa bronca ontem aqui. Cadê? O Flamengo já se reapresentou e volta a jogar no Maracanã no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. A partida em casa pode ser o empurrão que o time precisa para a sequência pesada que terá pela frente. Nos últimos 4 jogos foram 2 vitórias, um empate e uma derrota, com um desempenho, porém, que ainda está deixando a desejar. Nos bastidores da partida contra o Vitória, o discurso de Gerson mostrou que o time não quer mais perder pontos contra rivais da parte de baixo da tabela. Deixa levar pela posição do adversário. Não se deixa levar pela posição que o adversário está na tabela. Concentra e vai no máximo. Gabigol entrou bem mais uma vez e ganhou forças no time de Tite. O atacante zerou as chances de vestir a camisa de outro time no Brasileiro esse ano e já mostrou que quer mais oportunidades na equipe. Contra o Atlético Goianiense, em 17 confrontos, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Atlético Goianiense, além de 4 empates. E no primeiro turno, o time da Gávea levou a melhor por 2-1. Lanterna do Brasileiro e há 10 jogos sem vencer, a última vitória do Atlético Goianiense foi em cima do Fluminense. Com o jogo em casa, o rubro-negro espera seguir uma sequência de vitórias. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Hoje é sexta-feira. Sextou. Leonardo me ligou, Leonardo, falando que sextou. Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente, @SBT Rio Oficial, você segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter também. Vene Casagrande, tá com corte, tá com um penteado diferente, Vene, o que aconteceu? Prazer, Vene Depou. Estão me chamando assim na rua, fazer o quê, Pedrosa? Tá indo de quê, Pedrosa? Nada, não. Sou um cara alegre, né? Eu sou um cara positivo, alegre. Não dá um foco assim não, pô. Aí me quebra, pô. Olha aí, ó, Vene Depou. Fiquei sem graça. Ah, tá bom, a gente acredita. Ô, Vene Depou, tá animado pra esse jogo do Flamengo? Você acha que deveria ter mudanças? Estou animado e espero que o Flamengo jogue melhor do que as 2 últimas partidas, mesmo com a vitória. A gente sempre menciona aqui que o Flamengo tem um elenco, o Tite tem uma matéria-prima que pode fazer o time render muito mais do que rendeu nas 2 últimas partidas. Jogo no Maracanã, a gente sabe que o desempenho é sempre melhor. Não sei se a motivação muda, se é o apoio da torcida, mas talvez seja um jogo para o Tite dar uma rodagem no elenco, botar alguns jogadores, já pensando nos jogos decisivos que o Flamengo terá no meio da semana que vem, que é diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, o Atlético Goianiense, embora seja um time, enfim, bem arrumadinho, digamos assim, mas tem um técnico que ainda está passando por dificuldades, que é o Mancini, e eu acho que o Flamengo é o amplo favorito. Independentemente de como seja o time titular do Flamengo, se o Tite vai optar por poupar ou não, eu acho que o Flamengo tem que vencer. A verdade é essa. É difícil falar de obrigação no futebol, mas a verdade seja dita. O Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo dentro de casa, levando em consideração o Atlético Goianiense que está brigando na parte de baixo da tabela e o Flamengo na parte de cima. Então, o Flamengo tem a obrigação de vencer. É jogo importante no Campeonato Brasileiro, cada ponto é importante. Então, embora exista essa possibilidade do Tite poupar, mas o Flamengo tem que fazer o dever de casa, não pode perder pontos para o Atlético Goianiense dentro de casa. A gente tem reparado que o Flamengo tem encontrado dificuldades para enfrentar esses times da parte de baixo da tabela, ô Lucas Pedrosa. Será que é pelo estilo de jogo que eles fazem? Porque, assim, a gente sempre fala isso aqui, não dá nunca para desprezar nenhum adversário no Campeonato Brasileiro. Sim. É o campeonato mais equilibrado do mundo. Mas a gente percebe que o Flamengo tem, sim, essa dificuldade. O que será que acontece? Será que é uma questão tática? Eu acho que no momento que você é obrigado a propor jogo e essa equipe, que geralmente é da parte de baixo da tabela, marca em bloco baixo, você tem muita dificuldade ali para penetrar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, material humano para poder fazer isso, o Flamengo tem. Eu acho que o Atlético Goianiense, se não é o pior, é um dos piores times do Campeonato Brasileiro no momento. Não só por essa troca de técnico, que para mim foi um erro eles demitirem o Jair Ventura e terem colocado aí agora o Wagner Mancini. E aí o Atlético Goianiense perdeu sua essência justamente porque fazia bons jogos. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã. Venceu o gol no finalzinho. Exatamente. Então, hoje eu vejo que... Tem jogo duro aqui no Newton Santos com o Botafogo. Sim.
E o Jair nem tava expulso nesse jogo, mas fez jogo duríssimo. Exato. E eu não vejo o Atlético Goianiense com essa consistência mais, nem com essa possibilidade de dar uma dificuldade para um time grande, como é o Flamengo disputando o título. Tem um grande jogador que tem desempenhado bem, que é o Luiz Fernando, tem feito uma boa temporada. Aquele que era do Botafogo. Exatamente, mas não é suficiente. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar. E aí sim, nessa partida, dentro de casa, independentemente se vem com um time titular ou com com um time misto, que também pode ser considerado titular, visto as últimas partidas do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem a obrigação não só de vencer, e eu concordo com o Vene, mas também de ter um bom desempenho contra um adversário muito mais fraco do que o rubro-negro. Você acha assim, a gente já tá falando de mais um jogo em que o Gabigol performou, ele entra e performa. Você acha que ele cada vez mais está conquistando o Tite? Ou você acha que está bem longe de acontecer, Vene? Eu acho que conquistando o Tite, não. Eu acho que isso aí está bem longe de acontecer. Para o Gabigol conquistar o Tite... No último jogo ele participa. Ele vai ter que fazer... Não, nos 2 últimos jogos. Então, ele foi decisivo. Ele fez o gol do pênalti. Ele fez o gol contra o Criciúma, que deu os 3 pontos ao Flamengo. E no último jogo ele deu um passe perfeito para o Carlinhos. Então ele participou dos 2 últimos gols importantes do Flamengo. Mas a sua pergunta é em relação ao Tite. Sim. Eu acho que para ele conquistar o Tite, ele vai ter que fazer muito mais do que ele vem fazendo. O que é muito mais? Ele já está reconquistando grande parte da torcida do Flamengo, o que é importante também. Independentemente do futuro do Gabigol, que a gente sabe que em 2025 vai ser longe do Flamengo, ele já disse que não vai ficar no Flamengo. O Flamengo também, o Landim dando entrevista, falando de maneira bem aberta que dificilmente vai ter uma renovação com o Gabigol. Eu acho que ele tem que desempenhar. Isso é bom pro Flamengo. Eu vejo algumas pessoas falando, reclamando. Não, ele está vestindo a camisa do Flamengo. Se ele fizer gol, se ele der passe importante, é bom para o Flamengo. Ah, mas ele só está pensando nele, ele está querendo se valorizar para o mercado. E daí? Qual é o problema? Ele ganha para isso. É isso, ele tem bem, um né? baita salário, ele vai ajudar o Flamengo, ele não vai ajudar uma outra equipe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reconquistando o Tite, acho que não, falta muito. Mas ele está reconquistando grande parte da Zenit, dizendo o que jogos, assim, a torcida está E a gente reclamando. sabe que a diretoria do Flamengo gosta do Campeonato Brasileiro. Muito. Você Eles sempre são fala apaixonados isso aqui, né? pelo Campeonato Talvez Brasileiro. esse seja um recorte importante. E é verdade, o Tite também adora essa competição. E em 20 foram campeões, mas com a arrancada no segundo turno, né? É isso. A arrancada É veio no verdade. segundo E com o turno. Gabigol Rogério voando, Ceni, né? bola, comendo a bola. O Gabigol, nesse ano aí, ele comeu a bola. E o Rodinei também tava, né? Rodinei estava no Internacional. Ah, ele jogou contra Ele o jogou expulso. com... Lembra disso não? Que o torcedor pagou 1 milhão? Ajudou, né? O torcedor Ele foi pagou 1 expulso, milhão né? para ele jogar e ele contou foi essa expulso. história depois. Ele volta pro Fly em 21 ou 2? Ele volta em 21. Vamos lá, aqui a gente tá falando da primeira página. E o Vascão tá beliscando essa primeira página. O que foi? O Vascão não joga e continua ali. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo, porque os times estão jogando, estão fazendo Verdade. seus jogos e o Vasco continua ali na primeira. O Vasco agora tá com um jogo a perto da menos? primeira página. Não, o Vasco Não, tá certinho. Tá certinho, né? E o Vasco em 11º com 23 pontos. Juventude, que agora tem o Jair Ventura, né? A gente Sim. falou do Jair, que saiu do Atlético Goianiense, foi pro Juventude. Em 12º lugar também com 21. Aqui tá tudo embolado. A gente tá falando do Internacional, que tem 5 jogos a menos com muita 19. coisa. O Corinthians com 19. Vocês viram o Empatou jogo ontem. ontem? Cara, o Garro joga muito, tá? A Eu gosto do arbitragem Garro. brasileira é uma delícia. Isso aí, né? é Ela é uma isso que eu delícia. também acho. Ontem foi um show Ah, de mas horror. isso aí, né? Mas relaxa, não tem problema nenhum não. Tá Isso tudo aí... certo. Ontem foi um show de horror, que eu achei um absurdo. O Criciúma aí com 18 pontos, Cuiabá com 17. E aí começa a zona de rebaixamento, o Grêmio, que vai pegar o Vasco na próxima rodada do domingo. 17º Grêmio também tem vários jogos a menos com 15 pontos. O 18º é o Vitória com 15 pontos, que vai pegar o Palmeiras, final de semana. Isso. 19º o Fluminense. Aí o Cris botou! O campeão voltou. O Flusão que tá, ó, com o bico pra cima, 14 pontos. E o Atlético Goianiense, DJ Careca. Essa risadinha foi ele que botou. Corte rápido. O próximo adversário do Flamengo tá lá, é o Corte Lanterna, com 12 pontos. É isso, ô Pedrosa, Diga. eu me vinguei ontem. Falei De que ele quê? torceu pro time verde. Ah, Aí ontem eu tô vendo ele torcendo pro... Ele queria o empate. entendi. Aí eu falei, por quê? Porque eu queria empate. Eu falei, você tá achando que o Vasco vai brigar pra não cair? Eu não tô achando nada, Fernanda. Eu estou torcendo por um empate. Grossinho, né? Aí eu falei, então vamos lá, eu vou torcer pro Corinthians. Ele, tu vai torcer pro Corinthians? Vou!